Yes! Agora a gente já pode bater com força, né, amiga? Força, agora pode. Ai, muito boa tarde, gente. A gente tá aqui mais uma vez com um episódio incrível e tá muito, mas muito mega especial, porque hoje o assunto é mente, corpo, alma e coração, né, Viviane? Sobre isso, eu tô até agora tentando falar o trava-língua, mas vamos indo. Ai, gente, mas antes de a gente começar esse episódio incrível e dar as boas-vindas para nossa convidada, quero muito que você se inscreva, né, Vivi, no É nosso isso aí, gente. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, seguir as nossas redes sociais e seguir também a rede social da nossa convidada de hoje, que tá tudo aqui embaixo do vídeo, só ir na legenda, com carinho, com calma e apertar ali que já tá o link certinho. Lembrando, né, que se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho, ajudar a divulgar, compartilhar esses links todos é de graça, gente, não dói no bolso, você não paga nada e você ajuda a gente, tá sempre aqui toda segunda-feira com uma história incrível e inspiradora para vocês e ajuda o algoritmo a entregar esse nosso conteúdo que é sempre pensado com muito carinho. Né, amiga? Opa! Sobre isso. Muito carinho mesmo. mesmo. E hoje não vai ser diferente. A gente está com uma convidada aqui que está vindo aqui pela terceira vez, né? E Terceira ela vez. sempre nos surpreende, ela sempre traz algo tão maravilhoso para a gente evoluir, para a gente respirar no coração, né? Respirar com o coração ou no coração? Então ela vai dizer isso pra Vamos gente. perguntar E para a gente ela. vai perguntar se a gente respira de coração, no coração, Com o coração? com o coração. Então, Sem coração não dá, né, amiga? vamos dar boas-vindas à nossa maravilhosa Tatiana da Luz. Até o nome já vem, né? Luz. É, já traz a luz, né, para esse ambiente. Tati, obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Compartilhar a tua história, né, tuas experiências. E poder, mais uma vez, estar aqui com a gente, nos ajudando a respirar com o coração ou no coração. Gisa e Vivi, que é sempre um prazer para mim vir aqui com vocês, né? É um desafio, né? Porque às vezes a gente cria alguns traumas que a gente não consegue falar em público, né? Então, estar aqui com vocês, eu me sinto em casa, eu me sinto de coração, eu me sinto conectada. E é como a gente falou, né? Sem roteiros, às vezes fica mais leve, né? E se a gente for falar de coração, tem que ser de coração, né? Então, que quando você pergunta se é no coração ou de coração ou no coração, né? Com o coração. Com o coração, a gente respira. Não tem uma regra, não tem um script, né? A gente foca no coração. Por que a gente foca no coração? Porque a gente quer ativar o coração. Mas quem respira são os nossos pulmões, né? Então, a gente só imagina esse ar entrando e saindo do nosso coração. Então, a gente ativa o nosso coração. Mas não é que a gente respira no coração. A gente fala, né? Respira no coração. Mas é só porque realmente a gente se conecta com o órgão coração. Porque se eu quero me conectar com o meu coração, eu não vou pensar na minha cabeça, no meu dedo, né? Então, por isso que a gente ativa, a gente fala respirar no coração, é trazer a respiração mais lenta e mais profunda do que o normal, mas com foco no coração. Então, quem vai respirar são os pulmões, né? Porque é ele que tem essa função, né? Então, é respirando no coração que eu agradeço, né? A cada uma de vocês, a cada um que faz parte, né? Que acompanha, né? O Pod Woman, né? Que traz tantas coisas maravilhosas para as pessoas, principalmente mulheres que às vezes estão aqui, né? Nesse mesmo... essa mesma conexão que a gente, né? E é tão bom ouvir vocês, essa alegria, essa energia que eu sinto que, de verdade, assim, eu sinto que vocês fazem isso com o coração, né? E quando a gente fala de coração é porque é algo de verdade, né? Fizemos mesmo. E a cada encontro, né, amiga? A cada episódio a gente ainda falou, né, disso no episódio passado, que realmente a gente faz de coração. A gente faz com o coração, a gente faz de coração. Com coração. Com o coração. Porque não existe uma regra, né? Eu acho que isso é o mais legal, assim, de quando eu venho aqui, assim. A gente chega assim e aí vai acalmando, assim, porque vocês passam isso pra gente, essa tranquilidade. Então, eu acredito que seja realmente uma conexão verdadeira, porque traz essa tranquilidade. E eu, quando eu falo, né, se eu vou falar de coração, tem que ser de coração. Não pode ser uma coisa que não é verdadeira, né? Gente, eu quero compartilhar com vocês que essa nossa convidada,
A Tati não é daqui, né? Ela mora nos Estados Unidos, claro que ela vai falar isso. Mas eu gosto de falar que essa mulher, ela é tão maravilhosa, né? Tatiana da Luz, para vocês entenderem melhor. Ela é formada no Instituto HeartMath. Ela estava aqui ensinando a gente a falar Por isso na que nós estávamos no Califórnia. trava-língua. Gente, ela vai falar um pouquinho, né, sobre né, como tudo isso aconteceu na vida dela, que eu acho muito válido, Tati, tu contar, porque essa questão, né, de tu falar sobre respirar no coração, às vezes as pessoas, essa louca, né? Uhum. Respira no coração, por quê, né? E da onde que veio este instituto, né? Como que você teve acesso? Qual o intuito disso? Porque depois que eu te conheci, comecei a pesquisar sobre, e é algo sobrenatural. O quanto, né? Eu faço parte daquele grupo, né? Ilhas de Coerência do Coração. Também queria entender um pouquinho. São batidas do coração ou coerências do coração? Coerência. A coerência é um ritmo que a gente encontra, né? Um ritmo coerente. Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua batida, né? Mas o Instituto HeartMath, Giza, ele estuda há mais de 30 anos sobre a inteligência do coração. Giza e vive, né? Há mais de 30 anos sobre essa inteligência do coração. Que o coração ele envia mais sinal para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, eles estavam estudando a respeito do estresse, né? Que o estresse estava muito avançado e eles começaram a estudar como fazer algo para melhorar isso. E aí eles começaram a estudar sobre essa inteligência do coração. E quanto mais a gente se conecta com o nosso coração, mais a gente acessa a nossa intuição, porque a gente consegue fazer uma pausa. Né? Às vezes a gente tem o coração acelerado, né? As pessoas têm ansiedade. Hoje, o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Então, hoje a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com doenças de saúde mental. Então, vocês imaginam isso, assim, ó. E eu estava lendo hoje de manhã também sobre sobre a depressão. A depressão no Brasil, ele é o primeiro país da América Latina com pessoas com depressão. É o Então, Brasil? o Brasil. Caraca. Eu vi que é o maior índice, né? Depressão, ansiedade E e estresse. estresse. Então, com isso tudo, vocês imaginam assim, como isso cai no nosso coração, na nossa rede sanguínea, né? E como eles fazem esses estudos que o coração, ele recebe, né? Ele sente. Então, a gente está lá ainda no mundo das cavernas, né? Tentando sobreviver o tempo todo. Né? Então, por isso, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, deixa eu respirar primeiro, para eu me localizar, porque, tipo, eu estava correndo para chegar aqui, né? E aí, se tu não para, tu entra naquele ritmo, eu estou em perigo. Então, quando a gente se dá conta de que a gente não está em perigo, então é aquela respiração que a gente acalma um pouquinho, né? A respiração se conecta com o coração, e aí a gente envia sinal para o cérebro de que está tudo bem. E aí a gente vai criando novas redes neurais. A gente sabe que o cérebro é um músculo, então a gente vai criando novas redes, assim como o coração. Né? Então, respirar no coração, se conectar com o coração, vai diminuindo o cortisol. O cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? E quanto mais a gente envia sinal para o cérebro que está tudo bem, o cérebro e o coração vai enviando sinal para o nosso corpo que está tudo bem e vai aumentando o nosso nível de ocitocina. Né? Então, olha quão grandioso isso é. E a gente às vezes não para fazer uma pausa, para a gente dar uma respiradinha, para dar oi, tá tudo bem. Né? E a gente só vai naquele ritmo desenfreado, e aí vem realmente o estresse, a ansiedade, né? A depressão, né? E tantas emoções traumáticas que a gente vai acumulando porque a gente não faz uma pausa. E a gente acha que aquilo, às vezes, faz parte da gente e nem é da gente, é só de outros que estão aí, que a gente seguiu aquele fluxo e continuou sem nem se dar conta de que não é nosso, né? Então, isso o respirar no coração, a coerência cardíaca que a gente fala, né? A coerência cardíaca, ela te leva para um nível de consciência que os teus batimentos, eles vão harmonizar todo o teu sistema nervoso. Então, é como se fosse assim, imagina, tem aqueles barcos, aqueles remadores. Então, é como se fosse assim. Nada sincronizado. Isso, aquele mesmo. Então, assim, todos eles remam para o mesmo lugar para chegar, né? Se todos remarem exatamente iguais, né? No mesmo ritmo, eles vão fazer o quê? Eles vão vencer, né? E assim é o nosso corpo. Então, nosso corpo, a nossa mente, né? Então, se o coração, ele é um órgão que ele representa as emoções, né?
ele envia o nosso sinal para o cérebro envia sinal para todo o nosso corpo, a gente consegue entrar num processo que a gente chama de coerência cardíaca. E a coerência é onde todos os nossos sistemas estão em harmonia. Então, tanto a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, todos eles estão ligados por um centro que é a coerência. E o que é a coerência? É esse respirar no coração, né? É esse estar coerente para conseguir fazer as melhores escolhas, né? Sair daquele ritmo desenfreado, né? Para a gente conseguir realmente alcançar aí uma qualidade de vida, algo mais harmônico, né? Mais coerente, eu acho a palavra mesmo é mais coerente, porque quando a gente está em estado de incoerência, né, todos os nossos sistemas estão desalinhados. E aí é onde vem as doenças, os estresses, né, levando as pessoas para algo que, às vezes, algo tão simples, às vezes em casa, uma conversa mal resolvida, acaba causando conflitos familiares, as pessoas acabam não dormindo porque geram o estresse, a ansiedade, tudo isso, que o coração envia esses sinais de que está em perigo, né? Então, quando a gente está incoerente, a nossa vida todinha vai estar incoerente. Imagina aqueles remadores, cada um indo para um lado, onde é que eles vão chegar? Em lugar nenhum, né? Então, quando a gente trabalha um pouquinho da coerência, quando a gente leva para esse caminho da coerência, né, a gente consegue aí um estado emocional mais equilibrado, né? Ô, Tati, eu tava lendo aqui, ó. Você é psicóloga especializada em oscilações emocionais femininas, formada pelo Instituto HeartMath da Califórnia, não é nem, né? Da Califórnia. É escritora e já ajudou mais de 5.000 pessoas a eliminarem as suas oscilações emocionais traumáticas. É só mulheres mesmo? Os homens não passam por isso? Passam, mas as mulheres elas passam mais, porque a gente também tem essa questão hormonal, né? Então, quando a gente respira no coração também, a gente também consegue organizar nossos hormônios. Então, homens também têm isso, tem essa oscilação, né? Mas o meu foco hoje é mais mulheres. Mulheres, porque eu já passei por isso também, né? Essas oscilações, a gente, né, chega uma hora da nossa vida, a gente pensa, tem coisas que ficaram para trás, eu não consigo resolver. E agora? E aí eu tô lá no passado, que eu não consigo resolver, não consigo voltar. E aí eu quero estar lá na frente, onde todo mundo tá, né? E hoje as redes sociais a gente sabe como isso interfere, né? Eu olho vocês, elas estão lá na frente, estão passando isso, aquilo, tem não sei quantos mil seguidores, né? E a gente fica querendo chegar lá e a gente não acaba não vivendo esse momento aqui presente, né? Então, esses traumas que levam a gente por coisas que a gente passou, né? Cada um tem a sua história, né? E quando a gente não limpa esses traumas, a gente vai ter as consequências. É aí que entra o reiki, que é a parte que tu faz também, não? Tem o reiki também, mas são técnicas, diferentes, né? São outras técnicas, tem várias técnicas. Eu digo que as oscilações emocionais traumáticas, eu já fiz muitos cursos nas áreas de terapias integrativas, né? E várias outras abordagens, mas hoje eu trago mais a psicologia, né, junto com algumas técnicas que eu tenho comprovadas cientificamente, também trago o HeartMath, né, e tem um método aí quentinho no forninho, né, que está chegando assim com várias técnicas que vão auxiliar as pessoas a sair disso, porque quando a gente fica bloqueada nesses traumas, a gente não consegue alcançar as coisas lá na frente, a gente não consegue dar o próximo passo. Então, quando a gente às vezes fica num trauma, aí a gente fica no coitadinha de mim, que passei por isso, que passei por aquilo. E se a gente não limpar, é como se fosse um gap mesmo, um vão, né, entre um nível e outro, né? Então, quantas pessoas não conseguem ir para um próximo nível, até financeiro ou de relacionamento, né? Aí fala, porque tu tem o dedo podre, né? Alguma coisa nesse sentido, porque ficam grudadinhas lá naquele trauma, né? E a gente tem como limpar isso, tem técnicas que auxiliam isso, né? E técnicas que às vezes muitas pessoas não têm acesso, não porque não conhecem, ou porque não tem acesso mesmo de conhecimento. E a gente que estuda tanto, né? Então a gente vai, procura e busca, se especializa, e né? Então eu apliquei muitas coisas em mim também, porque, né, a gente passa por oscilações. Imagina eu morando nos Estados Unidos, né, morar fora, eu digo que às vezes
Eu falo para as minhas amigas, se elas passam pela mesma coisa, a gente ri, porque eu digo, às vezes dá vontade de vir embora até sem as malas. Olha. Porque não é fácil, né? E tem essas oscilações. E mesmo no dia a dia de vocês, às vezes vocês que têm mãe, que são mães, né? Têm os filhos, às vezes não dá vontade de, ai, meu Deus do céu, Vou eu sumir. quero sumir, né? Sai daqui que eu vou te dar um pau, rapaz. Justamente. E quando a gente está num processo de coerência, quando a gente está num processo mais tranquilo, né, passando por essas técnicas, a gente consegue respirar antes de responder, antes de agir por impulso, né? E isso faz com que a gente consiga tirar um pouco esses traumas, essas emoções que estão tudo aqui, né, enroladinhas, e a gente vai desenrolando para que as pessoas, principalmente as mulheres, né, elas consigam lidar melhor com isso, né? A mulher é o alicerce da casa, tem isso, né? E realmente, às vezes, a gente não consegue dar conta de tantas coisas e a gente acaba se perdendo. Por isso que a mulher tem inúmeros níveis de oscilação, então. Quem quer dar conta da casa, do marido, do filho, do trabalho, disso, isso, Justamente. Então já é normal, já é da natureza a gente, mulher, passar por várias oscilações. Mas aí quando a gente abraça tudo que tá ao redor, então o negócio vira nível hard. Nossa, hard. Couro foi combinado, gente. Porque normal né, Vivi? Normal não é, na verdade. Normal é estar oscilando sem ocasionar um trauma, né? Porque quando tu faz muitas coisas juntas, tu não dá conta de tudo. Não dá o tique e o teco, Não uma dá. hora, ó, tuf. Não dá certo. E as pessoas não entendem que se a gente continuar fazendo e fazendo e fazendo, só vai piorar. Né? A oscilação vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque por causa do que tu está gerando o hormônio da ansiedade. Meu Deus, deu um branco agora. O cortisol? Cortisol, isso. Falou? Tu vai estar gerando cortisol. E o cortisol, o que que acontece? Tu não vai dormir direito, tu vai estar estressada, e aí vai gerando ainda mais, né? Quanto mais cortisol, mais gerando estresse, mais gerando tudo, e vai virando uma bola. Então, quando tu consegue dar uma paradinha, fazer uma pausa, né? E conseguir limpar esses traumas, eu digo, trabalhar essa oscilação emocional, você vai conseguir ter uma vida mais harmônica. Por quê? Porque tu vai ter tempo para fazer as coisas por ti também. Lembra que a gente comentou no outro podcast, né? O movimento do coração é dar e receber, né? Então, eu vou estar olhando para o outro, sim, mas vou estar olhando para mim também, né? Porque como é que eu vou transbordar algo que eu não tenho? Uhum. Né? Então, a gente precisa se cuidar da gente primeiro. Só que parece que está errado. Só que não, né? A sociedade chama isso de egocentrismo, egoísmo, né? Ah, não, lá vem ela. Tá olhando pro próprio umbigo. Justamente. Tem É uma questão cultural, né? É cultural, mas nos Estados Unidos a gente também tem isso, sabe? Tem menos, mas a gente também tem isso lá. Ah, mas aí tu pode escolher se afastar de pessoas assim. Né? Né? Mas- Escolhas, respira. Já sabe que tu vai escolher, respira. Ai, não quer. Olha eu. Ai, não é. Ué, gente. Ô, Tati, e quais os primeiros sintomas de quando a mulher, né? Vou me colocar no lugar, assim, né? Nessa questão da pergunta, tipo, quais os primeiros sinais? Opa, a minha oscilação tá fora do trilho, né? Quais os primeiros sintomas e o que eu preciso fazer? As primeiras coisas que a gente percebe é no corpo mesmo. É no corpo, começa uma manchinha, começa o coração a acelerar. É muito comum a ansiedade ter pessoas que aceleram o coração e elas só vão se dar conta que estão ansiosas porque foram no cardiologista. Então, muitos cardiologistas, eles enviam pacientes para nós, por quê? Porque o coração está acelerado, né? E aí ele está enviando sinal para o cérebro de que não está tudo bem. Então, esses sintomas, né, físicos e emocionais, digamos, começa a ficar mais irritada, né? Eu digo que principalmente adolescentes, eles vêm para mim assim, eu digo, vocês estão tão raivosos, né? E algumas mulheres, assim, agora esses últimos anos eu tenho atendido mais mulheres, né? Eu digo assim, e se fosse, como seria um mundo com mais amor, sem tanta raiva, né? Não é que tu não pode ter raiva, não é que tu não pode ter ansiedade, tudo isso é importante para a gente seguir adiante, mas qual é o tamanho e a intensidade? Né? Então, assim, quando tu pergunta para mim também, assim,
dessas oscilações, né? Se é ruim ou não, o que causa, né? Se é saudável ou não, né? É importante a gente ter esses altos e baixos, mas como a gente fazer para lidar com isso, né? Então, assim, tem dias que tem sol, tem dias que tem chuva, né? Mas se ficar, por exemplo, um mês todinho de chuva, o que vai acontecer? Traumas na terra, vai ocasionar enchente, não é isso que acontece? Plantação. Justamente, vai destruindo tudo que tem pela frente, né? E assim é a oscilação também. Uma oscilação normal é quando amanhã deu chuva, hoje deu chuva, amanhã deu sol, né? Então tu consegue voltar mais rapidamente. Agora, a traumática estou lá um mês com chuva, né? Não consigo levantar da cama, muitos não conseguem lavar o cabelo, porque cansa. A depressão, ela te cansa, né? E aí, eu não consigo comer direito, ou então come demais ou come de menos, né? Então, tu imagina assim, tu trabalhar isso de uma forma que tu aprende a lidar com a tua oscilação. Saber que vai ter dia de sol? Vai ter dia de chuva também, mas como eu posso fazer para melhorar isso? Né? Sem que ocasione os traumas, porque os traumas terão. A gente já teve várias enchentes, não teve? Uhum. E vai continuar tendo em algum momento, mas cada vez mais os lugares eles vão sendo com benefícios, eles vão abrindo os rios, vão usando as máquinas, né, para ir fazendo dar uma qualidade, uma limpeza e até um cuidado com as pessoas. E assim também são as técnicas que eu trabalho para ir realmente limpando. Para quê? Para que se tu ficar ruim algum dia, tá tudo bem. Mas o que não pode é ficar 30, 40, 60. Tem pessoas que ficam uma vida nos traumas emocionais e não conseguem se dar conta de que eu preciso criar um novo caminho. Por quê? Porque às vezes isso é mais difícil, né? A gente seguir uma rota diferente. Entra na comodidade, né? A comodidade. Muito diferente. Meu Deus. Nossa Senhora. Por que você decidiu se especializar necessariamente nas oscilações emocionais, Tati? Para mulheres, né? Por que tu decidiu tomar esse rumo? Porque tu já veio uma primeira vez, tu tava em um nicho. Nunca fugindo da psicologia, né? Sim, Depois, numa segunda vez, tu já veio com um projeto todo novo. E agora a gente veio acompanhando nas redes sociais, tu tá com outro projeto em cima de tudo isso. E por que tu decidiu? Qual foi a tua virada de chave de tudo isso? Porque o que aconteceu? Eu comecei a me dar conta do que eu passo. E tinha alguma coisa travada ali, sabe? Então, assim, o que tá travando que eu não consigo dar um próximo passo? E aí, eu via que um dia eu estava super bem, no outro estava super ruim. E aí, eu comecei a perceber que eu estava num processo muito grande, mesmo eu utilizando as técnicas do HeartMath, eu estava num processo muito grande de poder voltar, de não conseguir voltar. E aí eu comecei a me dar conta, comecei a escrever sobre a minha vida, né, sobre o que eu já tinha passado. Eu até começo a rir com alguns pacientes que eu comento, porque eu disse, ó, eu já passei por isso, 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 isso. Tati, mas será que eu vou melhorar? Vai, sabe por quê? Porque eu melhorei. Se eu melhorei, tu vai melhorar, né? E na época eu nem tinha tantas técnicas, não tinha tanto conhecimento, né? Então, essa minha busca, né, esse meu novo método, essa minha nova forma de oscilação, é porque realmente eu vejo assim, que muitas mulheres, assim como eu, se travam em algum ponto e deixam de realizar os seus sonhos, deixam de ter uma família mais harmônica, deixam de ter mais relacionamentos com o próprio esposo, com os amigos, com os filhos, porque está sempre no julgamento, sempre naquele processo de alerta, e se acontecer alguma coisa, deixa eu me defender primeiro, né? Então, eu fui aprendendo essa forma mais coerente, e aí eu pensei, eu não vou morrer com isso só para mim. Eu preciso ajudar outras mulheres. E tem um videozinho, até eu estava assistindo hoje de manhã, revendo, né, que está no meu Instagram. E é como se fosse assim, é um menino que ele vê todo mundo seguindo numa ponte. Não sei se vocês já viram esse videozinho. As pessoas vão numa ponte, chega na metade do caminho, elas voltam. Vão e voltam. Ele fica acompanhando, ele pergunta, o que tem lá na ponte? O que tem lá depois da ponte? O que tem depois? E ninguém conta para ele. E aí, até que chega um momento que ele resolve ele mesmo fazer esse percurso. E aí ele vai, passa na ponte, chega lá na ponte, chega uma hora assim, que está quebrada a parte, mas tem uma árvore. E nessa árvore tem um menino.
E ele fala assim: e se eu não conseguir passar? E aquele menininho fala: e se você conseguir? E aí ele fala: e se você não conseguir fazer isso? E ele: e se você conseguir? E aí até que ele pega, cria coragem e dá um salto e pula. E aí ele chega lá e fala assim pro menino. Ele olha: você que é tão criança, por que que você está me dizendo isso? E qual é o seu nome? E a vozinha fala: são os seus sonhos. Meu nome é sonho. Então, assim, ele faz aquilo, né, aquele caminho, e ele atravessa aquilo. Então, assim, por que que eu estou contando isso? Porque o meu sonho é poder ajudar pessoas que passaram pelas mesmas situações que eu, que têm os sonhos aí para serem realizados, né? Eu sempre falo, né, que qual é o teu sonho? É espalhar o amor pelo planeta através das diferentes formas de corações, né? E esses corações, a palavrinha tem a palavra ação, né? Então, é entrar em ação para ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres que têm os sonhos que estão travados por algum trauma emocional e que acaba não passando por essa ponte, acaba voltando porque é mais fácil, né? E aí eu quero ser essa vozinha lá na árvore que possa impulsionar outras mulheres, para que elas, assim como eu, né, consigam colocar realmente em prática os sonhos. Talvez o meu sonho eu ainda não encontrei lá no final, mas ele está sendo construído, porque assim como vocês me conhecem um pouquinho, mas eu digo que é de algumas vezes, mas é intenso, né? É verdade. Vocês sabem quando eu falo de coração, como é isso para mim, é tão vivo, né? Então, de pessoas poderem, através de técnicas, através dessa vozinha que vai estar lá, né? Você pode, se der certo, né? Ah, mas e se eu não conseguir pular? E se você conseguir pular? Né? Então, foi esse o meu principal objetivo, assim, de ajudar mulheres a dar um próximo passo, a sair dessa oscilação e saber que tem um novo caminho. E é um caminho que ele não é difícil, Mas tem que né? se dedicar. Tem, tudo, né, Vive? Tudo tem que se dedicar. Nada é fácil. Não sei para vocês, mas para mim, Não, né? não. Não é. Estar aqui é um desafio? É fácil? Não, não é. Né? Foi correria, foi isso, foi aquilo. Mas se é o meu sonho, ficam os traumas para fora, ficam as coisas todas e traz emoção, né? Sem os traumas. Vai ter dias de chuva? Vai, mas vamos resgatar essas enchentes que estão aí, todas destruindo tudo, né? Que te paralisam, para ir para um próximo passo. Né, para saber que tem dias de sol, dias de chuva, mas que não precisa ser tempestade o tempo todo. É o que eu e a Giza, a gente sempre conversa, né? É tu pegar isso e tu ressignificar isso na tua vida, né? Como que eu posso ressignificar tudo isso? Eu aprendi isso faz pouco tempo, não tem um ano. De tanto ela ficar falando, eu ficava, o que que é ressignificar? Por que que ela não me explica isso? E aí fiquei com vergonha de perguntar, fui lá pesquisar no Google. O que que é ressignificar uma situação ruim? Coloquei bem assim. O que é ressignificar uma situação ruim? Daí trouxe 1 milhão de coisas, né? Aí eu disse, não tem nada a ver do que eu tava conversando com a Giza. Não, tinha tudo a ver, eu que não entendia. Justamente. Sabe? Daí eu fiquei, isso aqui aconteceu, né? Como é que eu posso fazer isso trazer ao meu favor? Mas aí até eu entender tudo aquilo, não foi. Ô, Vive, Aí é leitura, né? É leitura e tu entender o que que tá acontecendo contigo. Igual tu falasse, eu vivi isso, eu passei por tudo isso. Como que eu posso ajudar outras pessoas sendo que eu mesma me ajudei? A Giza tá passando por uma situação também de saúde que, como que ela vai ressignificar tudo isso na vida dela? Não na dela, na de outras pessoas. Que é o que ela vem fazendo lindamente. Né? Mostrando, orientando, não só no Outubro Rosa. A gente se toca uma vez por ano, né? Toda semana ela vem no vídeo. Aí vem toda a vida aquele vídeo na cabeça. Toda semana, vai no banheiro. Toda semana eu vou tomar banho, sabe? É bem importante trazer esse relato, assim, porque eu até ia comentar, né? Mas tudo tem um momento certo, né? Eu ia falar sobre a Giza e agora tu veio e falou. Porque às vezes a gente, quando tu falou assim, ó, eu não entendia, né? E muitas pessoas não entendem porque estão aqui tão no barulhento que a gente não consegue entender determinadas coisas. E porque não era para entender naquele momento mesmo. Né? Então, assim, por que que a Giza foi lá e se tocou naquele momento? Porque era aquele momento. Então, as pessoas hoje elas ficam acelerando, querendo, né? E quando eu ouço também a Giza falando, né? Se toque, né? E a gente se tocar em todos os sentidos. Se toque, mas não é só se toque no seio.
Se toque como está a tua relação com teu esposo. Se toque como você está tratando os seus filhos. Se toque como você está fazendo a sua vida, mostrando a diferença para outras pessoas, fazendo a diferença para outras pessoas, né? Eu acho que quando me corrige, Giza, se eu estou errada, mas quando você fala se toque, é você ter um tempo para você, né? Porque hoje muitas pessoas não têm esse tempo. E com esse tempo, quando a gente se dá conta desse tempo, o que que acontece? A gente se toca de que a vida está vindo como uma enchente para a gente e a gente não está se dando conta. Então, esse tocar, acho bem importante, assim, de a gente falar, é um tocar que vai além da alma, eu acho, né? Além do coração, além do... Quantas pessoas que eu atendo que nunca ouviu as batidas do coração? Então, a primeira coisa que eu faço é, sinta as suas batidas. Muitos nunca ouviram. Mas eu não julgo, porque lembra a primeira vez? Eu disse, eu nem Justamente. sei o que que é isso. Aham. Lembra? Eu fui reassistir o primeiro episódio de quando tu veio. Eu lembro tu falando ali, a gente fazendo o exercício. Puxa, conta até 7, conta até 5 e solta. Já Fiquei estava mais ansiosa ainda, né? Nossa! Mas assim, até que não venha alguém e faça tu entender tudo isso que tu estás passando, é complicado, porque como tu falou, a gente tá ali no barulho, a gente não sabe, e a gente só quer ir, mas às vezes não vai, porque tu tem que desatar os nó ali atrás, né? E olhar assim, né? Eu digo que trabalhar com a forma como eu trabalho, né? Como vocês me conhecem, eu digo que eu fiz um acordinho com Deus. Falo assim que eu só posso falar de coração se eu for de coração, porque senão não faz sentido, né? Então, quando eu falo alguma coisa que não é verdadeiro, né? Eu digo assim, Deus, então pode me cortar, né? Porque tem que ser verdadeiro. E a gente já vai aprendendo, né? Eu digo que a gente aprende, tem duas formas de a gente aprender, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor, né? E como eu vou olhar os traumas que eu recebi, né? Então, assim, a Giza passou por uma situação agora desafiadora, né? Foi uma enchente aí, né, Giza? Nossa, um tsunami. Um tsunami. E agora, ela vai ficar coitadinha de mim? Ou ela vai pegar esse trauma e ressignificar? Né? Então, quando eu falo de trauma emocional, é nesse sentido mesmo. Vamos olhar para a nossa dor com amor, porque a gente está aqui para evoluir. Né? O que eu aprendi com isso? Como é que eu vou ressignificar? Né? Então, é esse ressignificar que eu venho passando para as mulheres, né, que me acompanham de uma forma muito amorosa. Não é que o problema não vai ter, vai continuar tendo. Mas como eu vou ressignificar isso? Como eu vou limpar isso, né? Então, acho que essa é a forma de olhar com amor para a nossa dor. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, que eu mais bato, assim, porque ele bate aqui no meu coração, assim, porque eu morando fora, quem mora no exterior sabe como é uma vida diferenciada, porque a gente tem todas as dificuldades que todo mundo tem no país de origem, mas a gente tem também que estar resgatando a todo momento a nossa origem, porque senão a gente se perde, né? E hoje é o que mais acontece com as pessoas. Não precisa só estar fora, mas lá é mais fácil, porque lá é uma comida que não é nossa, é um ambiente que não é nosso, é um idioma que não é o nosso idioma de origem, né? Então, assim, resgatar, eu trago muito isso, esse resgatar a origem. Resgatar a origem, porque quando a gente era criança, a gente não tinha muito trauma, né? A gente fazia as coisas e ia acontecendo, né? Então, resgatar a nossa origem é voltar para a nossa essência e olhar para aquilo com amor. E como que eu vou voltar para a minha essência? Se toque. Faça uma pausa. Se conecte com as suas batidas, respira, né? Toma um cafezinho com a amiga, faz uma pausa, vem fazer um podcast no meio da tarde, né? Então, é esse toque de olhar para isso com mais amor, assim. Eu acho que essa é a base, assim, de tudo, assim, porque a gente vai percebendo quais são os verdadeiros valores, né?
Sabedoria. Opa, A Giza sempre resiliência. falava. É. Ô, Tati, a ansiedade, a depressão, a angústia, a raiva, né? São sentimentos fortes que levam as pessoas ao, acho que ao nível máximo, né? Ao topo, né? Da depressão, né? Que é o caminho da oscilação, principalmente feminina, como tu comentou. E o quanto isso está relacionado com a rede social. Nossa. Porque é uma vida que não é real, né, Giza? Então, assim, na rede social é o bonito, é o magro, é o elegante, é isso, é aquilo, todo mundo querendo acompanhar algo que às vezes não é seu, né? Então, eu mesmo passei por isso, né? Querendo acompanhar todo mundo e paga mentoria, paga isso, paga aquilo. E eu falei, chegou uma hora que eu falei assim, tá, mas peraí, Tati, se toca. E aí eu parei e aí eu me dei conta, senão eu tô fazendo algo que não é meu. E aí eu fiz realmente uma pausa e fui me dando conta, né, que eu estava realmente entrando numa onda que não era minha. Estava entrando, não é numa onda, num ritmo mesmo que não era meu. Porque o meu ritmo, ele não é tão acelerado. O meu ritmo, até os meus próprios batimentos. O meu próprio batimento cardíaco, ele é lento. É de um atleta. Eu fui no cardiologista e falei, nossa, mas teu coração ele é forte, mas ele bate tão lento. E eu, isso é ruim? Ele falou, não, é ótimo, teu coração bate de um atleta. Eu, beleza, então. Mas o meu ritmo é um, o do outro é outro. E aí, as respostas elas só vão acontecer quando a gente realmente se tocar. Se tocar no sentido, deixa eu fazer uma pausa para fazer, ver se isso faz sentido para mim. Porque senão a gente vai no ritmo de todo mundo. Eu quero ser o ritmo da Giz, eu olho para a Giz, eu quero fazer tudo igual a Giz, eu quero isso, eu quero. Mas será que é o meu ritmo? Né? Pra Então, ver como a rede social influencia. influencia muito. E quando você Essa- fala assim, ó, que tu foi pesquisar a respeito do. Qual era a palavra que você falou? Ressignificar. Ressignificar. Né? Talvez tu já tenha lido isso várias vezes. Tenho certeza absoluta que já deve ter lido isso. Mas naquele momento é que fez sentido para ti. Então, esse ressignificar, essa palavra, para mim, ela é muito ampla, no sentido assim, vai acontecer quando tem que acontecer. Porque não adianta a gente sair atropelando. Claro, não é a gente ficar parado, né? Mas o que cada um tem de melhor no coração. Eu digo coração porque eu uso a simbologia do coração, né? Mas o que cada um tem de melhor dentro de si. Se fosse não trazer com essas oscilações, com esses traumas, com tudo isso, a gente conseguiria ter uma vida mais tranquila. Por quê? Porque daí tu iria fazer o que realmente faz sentido para ti. E o que faz sentido para ti? Ah, faz sentido para mim toda segunda-feira fazer um pó de goma. Que legal a ideia delas, tal. Mas e para mim isso faz sentido? Mas eu quero fazer igual. Mas se não faz sentido para mim, por que eu estou querendo fazer igual? Porque tá todo mundo indo, tá todo mundo disputando, todo mundo correndo, né? E aí é onde acaba o quê? Se perdendo e se desconectando da essência mesmo, né? Se desconecta e por aí vai. E a gente sabe que a gente é influenciado, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo que são um elevador, ele mostra muito isso. É, eles colocam assim, né, no elevador, 4 capacetes. E aí entra um cara, o primeiro cara que ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele tá lá, tá os 4 capacetes ali enfileiradinho. Entra um rapaz, pega o capacete. Entra uma moça, coloca o capacete. Entra outro rapaz e coloca o capacete. O que esse cara, que ele não sabia o que estava acontecendo, o que ele fez? Colocou o capacete. Porque a gente é influenciável. Então, é esse cuidado que a gente tem que tá colocando, porque a gente às vezes não sabe, a gente só coloca o capacete porque todo mundo está colocando. Né? Então, Pode virar mais. é assim. Então, assim, a gente às vezes coloca o capacete porque está todo mundo colocando. E não Vai sabe na nem onda. por quê. E aí a gente se perde. Por isso que eu gosto quando eu falo dessa questão do coração, né? Porque a gente volta pra gente. A gente tem que fazer uma pausa, a gente tem que se tocar. Se tocar em todos os sentidos. Por quê? Porque senão vem os traumas.
E aí a gente fica, coitadinho de mim, e não vai pra Aí frente. se vitimiza, É, o justamente. negócio não flui. Aí Justamente. reclama, bota a culpa em quem? Nos outros, mas não em si próprio, porque é bem assim que acontece. Gente, vamos falar de trauma, vamos falar de comida, então. Ó, coma com consciência. Nada de criar trauma na hora da comida maravilhosa, porque lá no Anselmo Lanche tudo lá é muito mais gostoso. Tábuas, lanches, sobremesas, gordelícias, mas também tem lanches fitness, tem lanches fitness. Então, te convido a estar lá na casa e aproveitar aquelas maravilhas de pratos maravilhosos. Anselmo Lanches, porque tudo lá é muito mais gostoso, e Anselmo Lanches em Criciúma e também Anselmo Lanches no Rincão, com cardápio diferenciado e típicos com comidas da região. Casquinha de siri, esquinha de peixe e tudo mais. Que delícia. Espeto de Ouro, que o melhor churrasco da região você encontra na BR-101, quilômetro 390. Localizada aqui em Criciúma, no bairro Quarta Linha, a churrascaria atende todos os dias, de segunda a segunda, sendo que nas quintas-feiras à noite acontece toda quinta, das 19 às 21h30. Rodízio de costela. A fome, calma. Não é o espeto aí, Ai, tá? pensei que Calma. Acontece rodízio de costela todas as quintas-feiras, das 19 às 21h30. E sexta, sábado e domingo, almoço especial, buffet com espeto corrido. Os demais dias da semana, de segunda a quinta ao meio-dia, tem churrasco, sim, todos os dias, cortado na ponta do buffet. Churrasco sempre ó, caprichado, preparado lá delícia, pela um maridão. feijão de salada também. Saladas, espetacular. quentes, sobremesa. Tem a lancheria que funciona também na parte da manhã, Também. das 6h30 da manhã até as 19 horas, todos os dias, tá? Uhum. Vividão Moro, marmitas, low carb, bolinhos proteico. maravilhosos, proteicos, né? Vê novidades, receitas novas aí. Então, assim, a gente, né, tá aí, A gente né, tá aí. no setor de qualidade, experimentando. Vou te testar hoje. Ai, não tem problema, amiga, me teste sempre. Gente, é uma delícia, uma delícia. Você quer comer um bolinho e saudável? Bota lá no micro-ondas, esquenta 10 segundinhos, que é o ponto, tá? O meu micro-ondas é 15. Dá 15, olha, fica O meu é 10. espetacular. No ponto, então, você aproveite marmitas fitness com a Alê, né? Ali, marmitas. Né? É isso aí, marmitas linha econômica, linha fit, pratos gourmetizados e toda a linha low carb também. Então você encontra lá no nosso site. É um catálogo digital, ali você já compra, já acerta pagamento, já acerta a entrega. E essa semana entramos com uma novidade, agora aceitando a forma de pagamento do cartão VR, Vale Alimentação e Vale Refeição. Então você que tem aí os VRs agora, a plataforma ali já está aceitando. Ó, mão na roda, gente. Fica sem comer quem quer, fica sem cuidar da alimentação quem quer. Hoje eu ainda fiz um post assim, ó, não precisa louça suja, ficar indo e vindo no mercado. Tanana. Não, é um descanso. Deu. É 6 minutinhos no micro-ondas, tira a marmita congeladérrima, 6 minutinhos no micro-ondas, tá ali. Todos os nutrientes conservados, todas as vitaminas. Economiza até o precisa. gás. Sobre isso. Aí vem a energia. É, isso aí. Makeup by Giza Mendes. Porque luxo e modernidade você encontra lá. Quer ficar linda dos pés à cabeça? Vai lá. Clica lá no nosso link de agendamento que tá lá nas nossas redes sociais. Makeup by Giza Mendes. Então, você clica lá no Gendo e aí você vai clicar lá em todas as opções de serviço que você gostaria de fazer, né? E aí vai lá, toma um café com a gente e aí passa o dia lá e fica linda dos pés à cabeça mesmo. Porque tem biomédica que vai cuidar dos seus cabelos, tem podóloga também que vai cuidar dos seus pés, né, Tati? Muito bom. Então é isso, Makeup by Giza Mendes, e também entra no site e aproveita os nossos produtos. E o cupom que a gente liberou para vocês com super desconto de 25%, aniversário, tá? Cupom aniversário que tá lá com 25% de desconto em todos os produtos. Tem alguns produtos que ainda não tá mais disponível, mas tem muita coisa legal ainda que vocês podem adquirir e ficar ainda mais linda. Make Top 15. Eu ia mostrar o meu gloss que tava aqui, que era de Thai. Eu também tava aqui, eu acabei Tá de lá tirar. no bolso. Mas Make Top 15, make de 10, 15 reais, também você pode entrar lá e adquirir, né? Por 10 reais, fica linda, ou se não, compra por 10 e vende pra amiga por 20, e aí você ganha um dinheirinho lindamente. Empreende, amiga. Empreende virtualmente. Toro sobre Mídia, porque um brand da sua marca dá para fazer acontecer em vários pontos da cidade através de outdoors. Então, o Rafael pode achar um ponto estratégico para sua marca. E tem muita coisa legal. Tem outdoor de cabeça para baixo, tem vários pontos durante Nossa, a cidade ou o Brasil. não. Como é que eles estão agora? Eu não sei, eles estão com um projeto novo aí que eu vi hoje no Shorts, aqui no YouTube. Então. Eles estão com um projeto novo bem legal. Então, continua acompanhando Segue eles lá lá. pra acompanhar eles. Isso aí. É sobre isso.
Deu, ficou alguma coisa pra isso. perguntar. Eu lembro, eu botei aqui que eu ia perguntar alguma coisa. O meu filho ligou bem na hora. Filho, a mãe não pode falar A mãe não agora. pode. Tá ao vivo, filho. Eu queria saber, Tati, para a gente finalizar, como fazer para resolver essas oscilações? Eu já entendi que o meu coração está bagunçado, a minha mente está bagunçada, meu coração está acelerado, mas como é que eu faço? Qual o primeiro passo que eu preciso fazer? Preciso de ajuda. Aí é fácil. É só seguir, tirar da luz. Ai, adorei. Entre em contato comigo. Tatiana. Eu, Tatiana da Luz, né? É eu, Tatiana da Luz, não é? A gente tá para Mudou? mudar, não mudou Não mudou ainda. ainda. É. Mas, Giza, sabes que essa pergunta, assim, ó, uma das coisas que a gente pode fazer, né? Porque, assim, o mundo, ele não para pra gente se curar. A gente se cura, né? Vivendo, né? E é o coração batendo, porque o coração parou de bater, né? Então, uma técnica que eu posso ensinar para vocês é a coerência rápida, né? Que é aquela de respirar no coração, imaginar o ar entrando e saindo de uma forma mais lenta e profundamente do que o normal. Então, assim, eu posso fazer isso com vocês mais uma vez, que é bem legal. Eu acho importante a gente fazer. Por quê? Porque se as pessoas aprenderem essa técnica base, elas já têm, assim, ó, uma chave gigantesca na mão. Por quê? Porque assim como o mundo não para para nossas curas, essa técnica ela pode fazer em qualquer lugar. Tu não precisa parar. Tu vai te tocar de respirar no coração, mas pode fazer andando no mercado, dirigindo em qualquer lugar, porque ela pode ser de olhos abertos, de olhos fechados. A gente chama on the go. Então, assim, é porque tu pode fazer em qualquer lugar, Aham. né? E esse vivendo mesmo, né? Porque tem horas que no meio da correria a gente não consegue parar, né? Então, eu cheguei aqui, eu respirei um minutinho, nem um minuto. Enquanto a gente estava conversando, eu disse, deixa eu respirar. Me conectei com o meu coração. Então, eu fiz uma pausa, né? Eu me toquei, né? Que eu preciso parar. Eu preciso me conectar para eu poder fazer esse podcast. Porque se eu ficar naquela pilha que eu cheguei aqui, né? Não vai dar certo. Porque eu estava desconectada um pouquinho. Porque, me perdi ou isso, aquilo, né? E aí, então tá, como é que a gente vai fazer? Aí, quando falou, então, acalmei. E aí, surgiu. Então, como que é essa técnica, né? É imaginar, né? Pode colocar a mão no coração, ou não precisa colocar. Eu tô no trânsito, vai colocar a mão no coração, vai dirigir como, né? Ou então, eu tô no mercado, vou colocar a mão no coração, vão me chamar de louca, né? Como algumas pessoas falam, né? Mas só imagina o ar entrando e saindo aqui da região do teu coração. E por que tem que imaginar, né? Por que no coração? Porque, como eu falei, se a gente quer atingir o coração, as emoções é no coração. Né? E aí, imaginar o ar entrando e saindo dessa região, porque a gente vai ativar o coração de uma forma mais lenta e profunda do que o normal. Então, é imaginar, né? Respira. A gente fala 5 tempos de inspiração, 5 tempos de expiração, mas eu sempre falo, o importante é encontrar um ritmo que seja confortável para você. Porque lembra, cada um tem o seu ritmo. Né? O HeartMath sugere 5 tempos, mas tem pessoas que não conseguem. Então, principalmente para quem está começando, respira um pouquinho mais lento e profundo do que está normal ali no teu dia a dia. Então, é só acalmar um pouquinho mais, imaginar o ar entrando e saindo dessa região. Tu já fez o teu momento de se toque. Então a gente vai fazer e aí a gente finaliza. Então a gente já vai dar um tchau para vocês. Um grande beijo. Mas antes a gente vai dar o presente para Tati. A gente vai finalizar respirando hoje no coração. Tati, obrigada de coração mais uma vez. Sucesso grande nessa tua nova trajetória, né? Por tu estar aí ajudando as mulheres principalmente, né? Tem toda uma questão hormonal, né? Mulher tem que lidar com a menopausa, né? O que é tão difícil pra gente, né? Tantas coisas, né? É mulher, é esposa, é marido, é coisa arada, é filho. Então, obrigada mais uma vez por compartilhar isso, né? Por nos ajudar, porque durante esse meu processo que eu passei, né? Respirar no coração foi tão importante, foi tão, mas tão importante, né? Que eu falei para ti um dia, Tati, tu não sabe o quanto eu venho respirando no coração. Então, quero te agradecer, né? Por compartilhar e por eu ter acesso a essa ferramenta maravilhosa que realmente a gente acaba respirando assim e realmente faz tudo bagunçado, tudo errado, né? E o quanto respirar no coração fez todo sentido e me ajudou muito durante todo esse meu processo. Tá? Obrigado por estar aqui, trazer
essa luz, essa presença maravilhosa que é sempre tão gostoso, eu já te falei isso, é tão maravilhoso, é tão grandioso estar na sua presença, que às vezes tu não se dá conta disso, mas é. Tá? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando e ajudando outras pessoas. Amém. Gratidão, meninas. Obrigada Gratidão. mesmo. É uma honra falar desse ritmo que cura, né? E que cura e a gente possa fazer as melhores escolhas a partir de um novo caminho, né? Então, que bom que esse ritmo te curou, né, Giza? E agora é seguir um novo caminho, né? Mudar algumas coisas, né? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Eu acho que o respirar no coração, o ritmo do coração, ele cura a partir desse novo caminho, porque cria redes neurais e vida que segue. É isso Com aí. muito amor, muita gratidão. Sempre muito grata a vocês, né? E quando eu voltar, estarei aqui. Estarei aqui de Tchau! novo. Adoro, a gente gosta, é assim. Vamos fazer 3 tempos. Tá, Porque eu vamos sou fazer. ansiosa. Tá, vamos lá então. Olha eu mandando. Pode ser de olho aberto, não precisa Tá. de olho fechado. Tá. Eu costumo falar assim, quando é a primeira vez, né? Não é o caso de vocês, mas colocar a mão no coração até para se conectar, né? Agradecer ao coração, porque é graças a ele que nós estamos aqui, né? Se não tivesse ele batendo, nós não estaríamos aqui, né? Então, eu sempre convido, vai lá e dá um oi pro seu coração. Coloque a mão na Nosso região do seu coração. coração. Se sentir o desejo, feche os olhos, não pode ser de olhos abertos, né? E agora vai se conectando também com a sua respiração. E você vai respirando mais lenta e profundamente do que o normal. E vai imaginar esse ar entrando e saindo aqui da região do seu coração. Deixa o ar entrar e sair. E o importante é você acalmar a sua respiração em um ritmo que seja confortável. E quando sentir o desejo, olhe para o ambiente externo e vai voltando. Vou ficar aqui. Ai, gente, a gente encerra aqui, que coisa maravilhosa. Gente, um beijo. Relaxamento. Fiquem com Total. Deus. Obrigada, Tchau, tchau. Tati. Gente. Obrigada. Gente. Ah. Tchau.